Olá, eu saúdo a comunidade evangélica Amigo de Jesus com a paz do Senhor. Eu estive ministrando na comunidade esse domingo que passou, exatamente dia 21 de novembro, na parte da manhã. E eu prometi, dei a minha palavra às pessoas que estavam ali presentes, que eu gravaria o culto e mandaria o link após colocar esta gravação no YouTube para que as pessoas da comunidade que não tiveram condição de estar presente pudesse ser abençoada através deste vídeo. O Paulo foi muito gentil, me ajudou com o tripé, providenciou tudo, mas eu não fui feliz na gravação. Ficou um pouco cortada e como eu vejo uma importância acerca dessa palavra chegar até você, eu tomei a liberdade de gravar, porque como eu tenho tudo anotado, não será diferente daquilo que eu ministrei ali no domingo. Muito bem. Eu convido você inicialmente a abrir Mateus capítulo 18 e eu vou ler com você o versículo 20, que diz assim a palavra escrita de Deus: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos orar, porque creio que o Senhor está no nosso meio e está nos protegendo e nos guardando nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela sua doce presença entre nós. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela comunidade evangélica Amigos de Jesus. Obrigado pela liderança da igreja, obrigado pelos pastores da igreja, obrigado, meu Pai, pelos grandes milagres que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos por essa palavra, meu Pai, porque sei que o Senhor está envolvido nesta palavra, que o Senhor quer nos abençoar. A partir de mim, Pai, abençoe a todos quantos estarão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, passamos um tempo difícil, aliás, estamos envolvidos nele ainda. Essa pandemia mexeu com muitas pessoas perderam seus entes queridos, amigos, vizinhos, conhecidos, e além da perda, mexeu com o profissional, porque muitos foram convidados a ficar em casa, acabaram perdendo emprego, outros estão trabalhando em casa, enfim, mudou a rotina de muita gente, e você sabe, você está envolvido nisso, e essa pandemia é uma coisa que ninguém esperava, mas o que me conforta e me alegra é sempre a palavra escrita de Deus, sempre. E a palavra escrita de Deus diz para você que me ouve e sabe que nesse país morreram mais de 612 mil pessoas. E a palavra que me conforta é do Salmos 91, versículo 7, que diz assim: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu quero que você medite nesta palavra. Sei que houve perdas, sei que houve muita coisa desagradável com você, com sua família, mas ponha uma coisa na tua cabeça: você está vivo. Você está vivo. E por que será que Deus permitiu que você continuasse vivo? Você poderia estar envolvido com esses 612 pessoas que faleceram. Você poderia estar nesse meio.
Mas se você está vivo é porque Deus tem um plano para você. E talvez você não entendeu ainda qual é este plano. Vamos falar um pouquinho. E quem sabe você, através desse vídeo, descubra que o Senhor tem um plano muito grande para a sua vida. Sei que o seu desejo é retomar o seu trabalho, quem sabe comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, reformar a casa. Amém por tudo isso, que isso é muito bom, é saudável se ocupar com coisas boas. Mas além disso, Deus tem um grande plano para você. Preste atenção numa coisa. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sempre virá o nosso socorro do Senhor. Somos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, cheios do Espírito Santo, ungidos de Deus, com dons, talentos e capazes de fazer qualquer coisa através de Cristo Jesus. O próprio Jesus Cristo diz que podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então, quando Deus está conosco, nós podemos fazer grandes coisas. Só precisamos confiar nele. Eu quero que você preste atenção a respeito do que vamos falar agora. Veja, quando nós tivemos no início da pandemia, houve uma estratégia que Deus deu para o povo de Deus continuar adorando a Ele, que foram os cultos online. Tanto é que a comunidade ficou 1 ano, 8 meses e 6 dias, 1 ano, 8 meses e 6 dias, sem ter culto. A comunidade recebeu, através dos cultos online, 87 mensagens em suas casas. O primeiro culto foi 1/3/2020, onde o amado pastor Ricardo ministrou, e o último culto foi 7/11/2021. Quando eu digo culto, culto online. Aí, pela direção de Deus, e com muito cuidado, prudência, com todo o protocolo de segurança, o amado pastor Ricardo começou na comunidade aos cultos presenciais. Voltou no dia 14/11/2021. Ele foi a primeira pessoa a ministrar o culto presencial com esse retorno. Eu fui a segunda pessoa, dia 21, e agora, no dia 28, é o pastor Rogério. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu noto, ao ministrar, que eu voltei a pregar em setembro, voltei a frequentar minha igreja em agosto, presencialmente, já tomei a vacina de gripe, a vacina da Covid, vacina 1, 2 e o reforço 3, que eu tomei no dia 9/11/2021, numa terça-feira. Por que eu digo isso para você? É que os cultos nós tínhamos pela internet. E ao eu retornar para pregar em setembro, eu vejo dois povos. Eu vejo uma divisão na igreja. Um povo presente e um povo online, assistindo a mesma ministração que eu estou fazendo naquela igreja. Um povo assistindo na sua casa. E isso tem me incomodado, essa divisão, porque a melhor alternativa na época da pandemia, na época do início da pandemia, de março de 2020, foi
usado essa estratégia do culto online, só que isso já passou. Já há uma certa segurança, mas missionário não é seguro. Mas se não é seguro voltar para a igreja, com todo o protocolo de segurança, por que é seguro ir no mercado? Por que é seguro ir na praia? Por que é seguro ir numa festa, no cinema, num shopping, frequentar uma praça de alimentação que não se consegue achar um lugar para sentar? Se pode ir nesses lugares, não pode ir na igreja, onde tem os lugares separados para ninguém ficar sentado junto, senta-se alternado, com lugares marcados. Cada igreja adota de um certo critério, a igreja se coloca X nos bancos, no X você não senta, no lugar livre você senta. Estamos tendo culto presencial para adorar a Deus e a pessoa em casa, online, assistindo de casa, mas também frequentando outros lugares que não oferecem tanta segurança quanto a igreja. Eu falo isso porque essa procrastinação nós estamos acostumados com estudo, casamento, casa própria, viagem dos nossos sonhos, mas não procrastinar a volta para a igreja. Você pode transferir para outro dia o seu casamento. Vemos muito isso. Olha, é melhor casar outro dia, porque essa época não é muito boa. Ouvimos comentários de pessoas que deixam para depois os seus estudos. Eu vou estudar o ano que vem. Esse ano foi muito corrido, o ano que vem eu creio que vai ser melhor. Vemos pessoas adiando a compra da sua casa própria. Assim que der tudo certo, eu estou para vender um terreno aí, a juntar um dinheiro que eu tenho da aposentadoria, um dinheiro que eu ganhei não sei de quem, aí eu compro a casa própria. Eu vou deixar para outro dia. Mas deixar para outro dia para adorar a Deus, eu confesso a você que eu nunca vi isso. E a Bíblia me instrui que eu devo fazer diferente. Que eu tenho que fazer diferente. Salmos 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. A palavra escrita de Deus diz: como é bom e suave e agradável quando os irmãos convivam em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E ainda a palavra escrita de Deus diz em Hebreus 10, 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós falamos, Jesus está às portas, Jesus está para vir. Por tudo que está acontecendo, Jesus está chegando. Então esse é o momento para estarmos juntos adorando a Deus em espírito e verdade. E não ficarmos separados. Quando abraçamos o irmão começa a chorar, ou rir, ou manifestar alguma coisa, e você descobre que o irmão está sofrendo por uma perda de um parente, está sofrendo porque não tem o que comer, está sofrendo porque se sente só.
Isso acontece quando você está próximo da pessoa e você pode dirigir a ela e falar: há alguma coisa que eu possa fazer por você? Vamos orar juntos. Você está falando de alimentação? Eu tenho aí no meu carro uma compra que fiz no mercado. Eu não posso te dar tudo, mas vamos dividir meio a meio? Você está falando de óleo? Eu tenho óleo aqui no meu carro, vou arrumar para você. Você está falando da conta que você vai pagar, que não consegue, que são R$ 200? Eu tenho aqui R$ 300, mas eu tenho um compromisso com esses 300. Te ajuda se eu te der metade de 150? Como que você vai ajudar uma pessoa online? Você não está vendo a pessoa? Se ela está chorando, se ela está sangrando, você não está vendo se ela engordou, se ela emagreceu. Você já pensou se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse um procrastinador? Você já havia pensado nisso? Nós não seríamos libertos e nem transformados, porque não seríamos salvos. Veja que procrastinar não é saudável, pode trazer sérias consequências. Se Jesus fosse procrastinador, quando ele estivesse no Monte Getsêmani orando, raciocine, isso é sério. E ele estivesse falando com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se o senhor não quiser afastar, também não tem problema, que eu estou voltando para casa. Eu mudei de ideia. Eu não vou mais salvar a humanidade, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Talvez eu volte em dezembro. Não, dezembro é muito festivo. Assim que passar o feriado do carnaval, eu volto de novo na Terra. Ou talvez quando passar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Vamos ver. Se não estiver chovendo muito forte, ou não fazendo muito calor, aí eu volto de novo para a Terra para salvar a humanidade. Mas no momento não dá não. Não dá não, a coisa aqui está meio feia. Eu volto depois. Já pensou? Se Jesus Cristo fosse procrastinador, ao tentar pregar Jesus na cruz, ele virasse para o soldado e falasse: esse prego é esterilizado? Alguém esterilizou esse prego? De onde vem o prego? É prego novo, prego velho? Não. Não me prega não. Solta isso aí. Eu vou embora. Vou voltar lá para casa do meu pai. Não estou gostando dessa situação não. Vocês estão me pregando de qualquer jeito. Nem fizeram uma higienização na minha mão, não passaram álcool, nada. Não gostei muito disso não. Desde o início eu não gostei muito não. Acho que eu vou deixar mais para frente. Eu vou adiar essa situação. Vou deixar para me pregarem na cruz. Talvez um outro dia. Hoje não é o dia adequado. Eu vou para a casa do meu pai. Vou voltar. Se Jesus fosse um procrastinador, nós estaríamos fritos. Simplesmente fritos. Porque não haveria salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. Esses dias eu estava lendo um livro da Joyce Meyer, chama-se Crie Bons Hábitos e Abandone os Maus Hábitos. E me chamou a atenção uma parte do livro em que a Joyce conta uma pequena história de 3 demônios, e ela diz que havia ouvido de uma outra pessoa essa história. E ela relata, não sei se a história é verdadeira, sendo verdadeira ou não, se ela foi criada ou não. Ela é muito interessante, que vem a calhar com procrastinação, que é o tema dessa mensagem. A história fala sobre 3 demônios que discutiam a melhor forma de enganar as pessoas, impedindo-as de conhecer a Deus, impedindo-as de conhecer a palavra escrita de Deus, impedindo-as de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas.
Como Satanás era mediador desse debate, ele questionou cada demônio para saber com eles qual é a estratégia que eles usariam para enganar as pessoas. O primeiro demônio disse assim, que ele diria às pessoas que Deus não existe. E Satanás falou, no íntimo, a maioria acredita que Deus existe. Então, essa sua ideia não é muito boa, porque você não enganaria muitas pessoas. O segundo demônio disse que ele diria às pessoas que o céu e o inferno não existem. E Satanás falou, você enganaria algumas pessoas a mais do que o seu parceiro que acabou de falar, mas não conseguiria também muitas almas. Já o terceiro disse que ele diria às pessoas que não há pressa e que elas poderiam adiar a decisão para aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas em um outro momento. E Satanás ficou empolgado. Você conseguiu a solução. Porque você vai conseguir muitas almas para o reino das trevas. Fazendo que eles tomem a decisão mais tarde, que eles tomem a decisão outro dia, que eles deixem para depois. E nós conhecemos essa história. Quando falamos com amigos e eles dizem, bom, eu até vou na igreja. Obrigado pelo convite. Quero ir lá na sua igreja. Mas assim que eu parar de fumar, assim que eu parar de beber, assim que eu parar de me prostituir, cada um tem uma história que quer primeiro consertar a sua vida com as suas próprias forças para depois ir adorar a Deus. E sabemos que isso é impossível. A gente tem que chegar a Deus do jeito que está, e a transformação é Ele que fará. A libertação é Ele que vai nos dar através de Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, mas nós podemos frustrar a estratégia de Satanás. Podemos frustrar os planos dele. Fazendo como? Não sendo um agente procrastinador do inferno, cruzando os braços e não fazendo nada, vendo o nosso amigo no serviço, os nossos parentes, andando por caminhos errados e nós conhecemos a verdade, cruzamos os braços e não falamos absolutamente nada. Ezequiel 33, 7, 8 diz que se a gente conhece alguém e não falar do amor de Cristo para ele, essa pessoa não for alcançada, nós daremos conta do sangue dessa pessoa. Então nós temos que falar. Nós não podemos deixar para amanhã, outro dia, adiar. Você está entendendo? Precisamos parar de procrastinar e entrar em ação. Falar do amor de Cristo. E na comunidade, eu desafiei as pessoas a distribuírem folhetos evangélicos. E dei de presente para cada pessoa que estava ali 10 folhetos para que distribuíssem na primeira oportunidade, no mercado, na farmácia, no trabalho, para alguém. Esses folhetos falam do amor de Deus. É um kit contendo 10 folhetos. Muito bem. Distribuí para as pessoas que estavam ali presentes e pedi para que eles levassem para o amigo, alguém que faltou por algum motivo, por alguma razão, naquele culto de domingo do dia 21 de novembro. Levaram para a pessoa que não estava ali. Então você que me ouve, que eu gravei esse vídeo para você, você está aí com os seus folhetos para você poder distribuir. Leva menos de 5 minutos. Você não precisa ler o folheto para a pessoa. Você pode dobrar o folheto, pôr atrás do celular, que o celular geralmente tem uma capinha. Geralmente tem gente que põe dinheiro, outras coisas ali. Você pode pôr um folheto e vai estar sempre prevenido para poder falar do amor de Cristo. Através dos folhetos.
Olha, antes da pandemia, não sei se você lembra, nós alegávamos que não tínhamos tempo para evangelizar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, porque a nossa vida era muito corrida. Mas a partir de março de 2020, Deus nos desacelerou, mudou a nossa rotina de vida e nós ficamos em casa. Alguns ficaram em casa, alguns por causa da sua profissão, desculpa, tiveram que continuar trabalhando, enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais e talvez até outros profissionais, que você possa ser um desses. Mas eu quero dizer que uma boa parte do tempo acabamos ficando em casa. Alguns perderam o serviço, alguns continuam trabalhando em casa. E o que me chama a atenção é que mesmo assim, muitos dos nossos parentes, amigos, vizinhos morreram de Covid e nós não falamos de Jesus para eles. Estávamos em casa, convivendo mais próximo dessas pessoas que antigamente não tínhamos tempo para ficar perto deles, e eles morreram sem conhecer Jesus porque nós não falamos. Parece que a procrastinação veio para ficar na vida de alguns cristãos. Talvez não seja você, mas você tem que entender a gravidade, porque a procrastinação é um ladrão que rouba o nosso tempo. Ela sequestra as almas. A procrastinação, ela é o agente de recrutamento do inferno. Entende a gravidade? Entende agora que você está vivo e que há um propósito de você estar vivo, de você não fazer parte daquele grupo que já se foi, e que Deus tem grandes planos para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, e que já precisamos começar a trabalhar agora, não é amanhã, não é adiar, é agora, falar desse Deus, falar desse Cristo maravilhoso. É interessante que nós nos preocupamos muito mais com coisas negativas do que com coisas positivas. Você quer ver uma coisa? Lembra quando se falava da nova era? Colocou medo em muitas pessoas. Colocou medo em pastores, membros de igreja, porque a nova era, a nova era. E só se falava disso. Foi também anunciado 7 vezes que o mundo acabaria. Uma delas faz pouco tempo, 4 anos atrás, exatamente no dia 23/9/2017, anunciou-se que o mundo terminaria, acabaria, porque um planeta ia colidir com a Terra. E isso não aconteceu. Nós estamos aqui ainda. E agora a onda é o biochip. Os biochips, que são a marca da besta, sinal do anticristo. E a gente só perde tempo com esse assunto. É o fim do mundo, é a nova era, é biochip, se vai pôr no braço, se vai pôr na palma da mão, na testa, na boca, no nariz, e é que a empresa vai fazer, é chamada empresa tal, que é do demônio. Sabe, irmão, a Bíblia diz que eu tenho que falar sobre outras coisas. Ela diz que eu tenho que falar sobre o selo. Está em Efésios 4:30. Não é nova era, não é fim do mundo, não é biochip. Tem que falar sobre o selo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, falando dessas coisas, de nova era, fim do mundo, biochip. Continuando o versículo. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Fomos selados. Deixa eu pegar aqui, ó. É como se eu tivesse
um ingresso para entrar no campo de futebol. E esse ingresso eu não tivesse comprado. Alguém me deu, eu ganhei para ir lá e assistir uma partida de futebol. Com esse ingresso, eu entro no estádio e assisto o jogo. O selo é a mesma coisa. Nós temos o selo, a marca da promessa. Nós temos um ingresso que vai nos permitir entrar no céu. É sobre esse Espírito Santo que nós temos que falar. É do selo que nós temos que falar para as pessoas. Da importância de ter esse ingresso para entrar no céu. Caso contrário, a pessoa não vai entrar. Você não entra no estádio sem ingresso. A pessoa que ali organiza vai pedir o seu ingresso? Não, eu não tenho. Posso entrar? Não. No céu é a mesma coisa. Só vai entrar as pessoas que têm a marca da promessa. Aquele que aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Quando isso acontece, quando você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ter a marca da promessa, o ingresso que te levará ao céu. Você entende isso? Nós temos que convidar nossos amigos a terem uma experiência com o Espírito Santo. Explicar para eles o plano da salvação. Ou você quer me dizer que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é suficiente para salvar os nossos amigos também? Ou você quer me dizer que Deus permitiu que a gente não fosse desta vez no meio desta leva de pessoas que foram, com mais de 612 mil pessoas? Você quer me dizer que ele deixou nós aqui na terra para fazer o quê? Para não fazer nada? Para ficar dentro do nosso cercadinho? Nós temos que sair, falar com as pessoas. Mas eu vou viajar, sim. Durante a viagem você pode falar com as pessoas. Não precisa passar a vida falando de receita, de comida, de roupa. Você convive com essas coisas. Compra uma boa roupa, faz uma boa viagem. Mas como cristão, você deve falar de Deus o tempo todo, 24 horas por dia. A palavra escrita de Deus diz em Filipenses 3, eu quero terminar e agradecer a sua paciência de estar nos ouvindo. Filipenses 3:13, palavra escrita de Deus, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Põe uma coisa na tua cabeça. Você que é membro da comunidade evangélica Amigos de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça. Hoje, agora, é o nosso presente. Nós estamos aqui conversando, você me ouvindo. Tudo que passou desses minutos que nós estamos aqui conversando, tudo que passou, que ficou para trás, já passou. Já passou. Esse momento que nós estamos conversando, precioso momento, Deus está dizendo para você e para mim, para não trazermos o que já passou, porque já passou. Para vivermos o hoje, o agora, nós precisamos esquecer o passado. Grave isso no seu coração. Remorso é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Eu vou repetir.
E vou deixar marcado aqui para você gravar. Remorso é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, meu irmão, minha irmã, vamos viver o presente, que é hoje, é o já, é o agora. É simples assim. Pois a Bíblia me instrui, não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia me instrui que Deus me deu um espírito diferente do que muita gente pensa. O espírito que ele me deu não é espírito de covardia, não é um espírito de medo. Então olhe para o chão que você pisa. Olhe para o chão que você pisa, faça as pazes com o dia de hoje. Faça as pazes com o dia de hoje. Liberte-se do passado e viva o presente. Quando pensamos nas coisas do passado, Deus nos ensina para pensarmos nas coisas do alto. O nosso Deus nos instrui, tudo que for puro, honesto e verdadeiro, justo, amável e de boa fama, pensai nisso. Você pensou nisso hoje? Pensamentos são como sementes que colocamos no solo. Nós temos que viver uma vida de uma forma que ninguém tenha que sofrer por nossa causa. Procure manter pensamentos positivos e não pensamentos errados, negativos. Ocupe seu tempo livre evangelizando. Você tem as redes sociais, uma facilidade muito grande de enviar um versículo. Lembre-se, quando você cuida só da sua salvação, você está sendo egoísta. Com essa facilidade das redes sociais, já pensou se Jesus vivesse nessa época, ele pudesse usar Instagram, Facebook, TikTok, Twitter? Na época de Jesus não era tudo no pé, na caneta, tinha que andar de sol a sol, de uma cidade a outra, de cavalo a pé, de jumento, mas era tudo com mais dificuldade. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, mas não falamos desse amor. Põe uma coisa na tua cabeça: as coisas velhas da nossa vida se passaram, tudo se fez novo, Cristo vive em nós. Nós precisamos deixar a luz de Cristo brilhar em nós, nós precisamos ser sal dessa terra. Não evangelize amanhã. Não pegue esse folheto que você ganhou, ou um outro que você vai providenciar, quem sabe comprar um livro para poder semear na vida de uma pessoa. Não faça isso amanhã. Faça hoje. Faça hoje. Não deixe de evangelizar outro dia. Não deixe para falar de Jesus Cristo outro dia. O dia certo, o dia correto é hoje. E antes de terminar, antes de orar, fazer a oração final, espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Eu gravei exclusivamente, novamente, conforme disse no início, para a comunidade evangélica Amigos de Jesus, porque a gravação que fiz no dia da ministração, ontem, dia 21, não ficou muito boa. Eu espero que você tenha sentido a presença de Deus e sentido a importância de falar do selo, a importância de falar do Espírito Santo, a importância de você falar desse Deus maravilhoso que tudo pode. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Deus te abençoe ricamente. Nos veremos no dia 12 de dezembro, onde estarei ministrando novamente na comunidade. Ore por nós, pelo nosso ministério, pela nossa família, e principalmente para Deus continuar dando sabedoria para falarmos do amor dele para as pessoas.
Vamos completar agora, o ano que vem, 24 anos de ministério itinerante. Obrigado por suas orações. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por todos os membros da Igreja Evangélica Amigos de Jesus, por todos os cuidados que o Senhor teve com cada um. Conforta o coração dessas pessoas que ainda sofrem pelas perdas que tiveram, mas, Pai, dê um bom ânimo a essas pessoas para continuar e ir em frente, viverem em paz e poder, meu Pai, conquistar os sonhos que elas têm profissionalmente, emocionalmente, mas acima de tudo, Pai, que eles sintam, principalmente essa pessoa que me ouve, que sinta o desejo no coração e a emergência de poder e ter que evangelizar o mais próximo que está de nós. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço por esse momento. Amém. Amém. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.